Olá, pessoal! Hoje estudaremos o conjunto dos números racionais. Bom, o número racional é todo número que pode ser colocado em forma de fração. Temos aqui a representação do número racional. O número racional, ele é representado pela letra Q. E aqui diz que Q, os números racionais, é igual a sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. O A é o numerador e o B é o denominador. A fração A sobre B. Por enquanto eu não sei que número que está ocupando esse lugar de A e de B. Então aqui, no caso, o 3 vai ocupar o lugar do A e o 2 vai ocupar o lugar do B. Percebam que eu tenho uma fração onde o numerador é 3 e o denominador é 2. A é 3, B é 2. Tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros. O que não pode acontecer? O B, que é o denominador, não pode ser zero. Está vendo esse zero aqui? Não pode. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Toda razão é uma fração. E toda fração é uma divisão. Como que você divide 3 por zero? Isso não existe. Por isso que o B não pode ser igual a zero. Tá? Olha outro exemplo aqui. 3 quartos. Tá? Isso aqui é um número racional, porque está na forma de fração, onde o numerador é o 3 e o denominador é o 4. Como que eu vou fazer agora? Eu vou dividir 3 por 4. Ó. Quando eu divido o numerador pelo denominador, dá 0,75 centésimos, que é um número decimal. Ele é um decimal exato, tá? O que acontece? Eu vou pegar esse resultado aqui, ó, que é o decimal exato, e vou colocar na forma de fração. 75 sobre 100. Por que 75 sobre 100? Porque depois da vírgula tem dois números, duas casas decimais. Então, o denominador vai ser 100. De acordo com o número de casas, com o número de algarismos que aparece após a vírgula, aumenta o número de zeros. Se são dois números, vão ser dois zeros. Então, o denominador é 100. E aqui eu simplifico, ó, 75 por 5 e 100 por 5. Quando eu simplifico, divido 75 por 5, dá 15. E 100 divide por 5, dá 20. Ficou 15 sobre 20 avos. Ainda dá para simplificar. Por 5, dá 3. 20 por 5, dá 4. Percebam que eu transformei o número racional em decimal, e eu percebi que o decimal é exato, então eu consigo colocar ele na forma de fração e voltar na fração inicial. Em resumo, 3 quartos é uma fração, toda fração é uma razão, então 3 quartos é uma razão. Toda razão é divisão, então 3 dividido por 4, eu obtenho 0,75, que é o número decimal exato. Todo decimal exato é racional, porque ele pode ser colocado em forma de fração. Ou seja, eu consigo voltar na fração inicial. Outro exemplo. Meio, numerador é 1, denominador é 2. Se eu dividir 1, que é o numerador, por 2, que é o denominador, eu obtenho 0,5. 0,5 é um decimal exato. Se é um decimal exato, eu consigo voltar ele na forma de fração. Considero o 5 como numerador. E por que o denominador é 10? Porque após a vírgula eu tenho uma casa decimal. Então, o denominador é 10. E eu consigo simplificar a fração por 5, que dá 1. Dividir 10 por 5, que dá 2. Chegou aqui, eu cheguei na fração inicial. Eu não consigo mais simplificar. A fração é irredutível. Percebam que o número decimal, eu voltei na fração inicial. Então, esta fração é racional, porque eu consigo colocar ela em forma de fração novamente. Sendo que no meio do caminho, o que eu faço? Eu faço a divisão para verificar se ela é racional ou não. E a partir do momento que eu obtenho um decimal exato, eu sei que ela é racional. Então,
Meio é uma fração, toda fração é uma razão, então meio é uma razão. Toda razão é uma divisão, então 1 dividido por 2 é 0,5, que é um decimal exato. Todo decimal exato é um número racional, porque ele pode ser colocado em forma de fração, ou seja, voltar na fração inicial. Outro exemplo, menos 5 quartos. Agora, nós temos aqui um número negativo, não tem problema. Numerador menos 5, denominador 4. Então, eu vou dividir o 5 por 4. 5 é o numerador, 4 é o denominador. Quando eu faço essa divisão, dá 1,25, que é um decimal exato. É decimal exato? Eu já sei que é racional. Por quê? Porque eu consigo voltar na fração inicial, colocando ele em forma de fração de novo. Então, eu considero 125 sem a vírgula no numerador, denominador é 100. Por quê? Porque depois da vírgula tem duas casas decimais, então eu vou ter 2 zeros. E aí eu simplifico por 5 o numerador e o denominador. Quanto deu? 25 sobre 20. Dá para simplificar por 5 de novo, que deu 5 quartos e acompanha o sinal, que é negativo. Então, eu voltei na fração inicial. Menos 5 quartos é uma fração, é uma razão. Então, quando divide o numerador pelo denominador dá decimal exato, que eu consigo colocar na forma de fração, e simplificando, retorno na fração inicial. Em resumo, menos 5 quartos é uma fração, toda fração é uma razão, então menos 5 quartos é uma razão. Toda razão é uma divisão, então menos 5 dividido por 4 é 1,25 negativo, que é um decimal exato. Todo decimal exato é número racional, porque ele pode ser colocado em forma de fração, ou seja, voltar na fração inicial. Vamos falar das dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números racionais. E as dízimas periódicas se classificam-se em periódicas simples e dízima periódica composta. Quando ela é uma dízima periódica simples? Quando, após a vírgula, o número se repete infinitamente. Então, nessa simples aqui, nesse exemplo de dízima periódica simples, nós temos aqui o período 3, ou seja, o número que se repete é um único número, é o 3, 2,3333, e esse reticência significa que o número vai continuar se repetindo, não tem fim. Tá? Aqui, 0,55555, período 5, um único número se repete. 0,25555, o período é 5, e a parte não periódica é 2, ou seja, a parte não periódica é a parte que não se repete. Essa é a dízima simples. A composta, o período sempre vai ser mais de um número. Em 3,363636, o número que se repete é o 36, são 2 algarismos, tá? Então o período é 36 e não 34, tá, pessoal? Aqui tá 34, mas é 36. 0,14141414. O período é 14. 0,3424242. Período 42 e parte não periódica é o 3. E toda dízima periódica, então, ela é racional. Significa que eu consigo colocar a dízima periódica, tanto simples quanto a composta, em forma de fração. Posteriormente, vocês terão acesso a um vídeo somente de conversão das dízimas periódicas em fração. Vai ser um vídeo específico só para isso. Mas quando você fizer a divisão de uma fração e você obter uma dízima periódica, você já sabe que as dízimas periódicas são racionais, porque eu consigo colocar ela em forma de fração novamente. Quando uma fração não é racional? Quando você divide o numerador pelo denominador, no caso 2 dividido por 7, e o resultado dessa divisão não é uma dízima periódica, ou seja, o número não se repete, não tem período depois da vírgula. Nesse caso, os números que aparecem aqui são números diferentes, números distintos. Então, isso aqui não é uma dízima periódica. Então, no caso, essa fração é irracional. Olha o outro exemplo, 23 dividido por 42, numerador 23, denominador 42. É uma fração, é uma razão.
Portanto, ela não é racional, porque quando eu divido numerador pelo denominador, eu não obtenho um decimal exato e não obtenho uma dízima periódica. Esses números aqui não se repetem, são números distintos. 4 sobre 17, numerador 4, denominador 17. 4 dividido por 17, eu não obtenho uma dízima periódica. Isso não é um decimal exato. Isso é uma fração irracional, porque os números não se repetem. Então, essas frações são razões. Toda razão é uma divisão, portanto, elas não são racionais, porque não obtêm como resposta, como resultado, uma dízima periódica ou um decimal exato. Raiz quadrada. Nós temos a raiz quadrada exata, que é considerado um número quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aquele número que existe a raiz quadrada exata. Então, raiz de 0 é 0, de 1 é 1, do 4 é 2, do 9 é 3, do 16 é 4. Por que do 0 é 0? Porque 0 vezes 0 é 0. Por que raiz quadrada de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Estou multiplicando o resultado por ele mesmo 2 vezes, porque o índice é 2. Então, eu obtenho aqui um resultado exato. Então, as raízes quadradas, os números que são quadrados perfeitos, né? As raízes deles são exatas. Então, elas são racionais, porque também são números inteiros positivos. E todo número inteiro pode ser colocado na forma de fração. Basta eu colocar um traço aqui e o denominador 1. Agora, a raiz quadrada não exata, ela não é um quadrado perfeito. Pode ver que aqui, ó, raiz quadrada de 2. Não tem aqui. Então, raiz quadrada de 2 é 1,4142,135. Os números que aparecem aqui não são decimais exatos e nem dízima periódica. Na sequência, a mesma coisa. Todos os números que estão aparecendo aqui, ó, raiz quadrada de 3, de 5, de 6, de 7, não apresentam decimais exatos e não periódicos. Eles não são periódicos, então eles são números irracionais. Os números são distintos, olha. Então, faz parte do conjunto dos números irracionais. São racionais os números naturais, que são apenas números inteiros positivos, os números inteiros positivos e negativos. Para o lado direito aqui temos os inteiros positivos, que são naturais, e do lado esquerdo os inteiros negativos. O zero é neutro, faz parte de todo e qualquer conjunto. Então, aqui é o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. E podemos afirmar que o natural está dentro do inteiro, porque, ó, daqui para cá são os naturais, tá? O zero sempre vai estar dentro de todo e qualquer conjunto. Os números irracionais, temos também o π, que é 3,14, mais conhecido como 3,14, mas ele é considerado um número irracional por conta das suas infinitas casas decimais após a vírgula, que foi resultado de uma experiência desenvolvida por um matemático, onde ele pegou uma fita métrica, mediu um objeto em forma de circunferência, e aí ele mediu aqui em volta. Isso é o comprimento significa em volta, conhecido também como perímetro, e dividiu pelo valor do diâmetro, que é um segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando obrigatoriamente pelo centro. Nós temos aqui também 2 raios. O dobro do raio é igual ao diâmetro. Então, o valor de π é o resultado do valor do comprimento da circunferência dividido pelo valor do diâmetro. E ele chegou a um arredondamento de 3,14. Por isso que π é considerado um número irracional. E nós temos aqui um resumo geral. Eu digo que no conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, está. Quem que faz parte do conjunto dos números racionais? Os naturais, que são os inteiros positivos, os inteiros, que são os positivos e negativos, e os racionais,
que são as dízimas periódicas, as frações racionais, os números naturais, os números inteiros e as raízes quadradas exatas.